Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós estamos então aqui para darmos continuidade nos capítulos 21 e 22 de São Lucas. Peçamos o Espírito Santo sobre nós. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Versículo 21 do Evangelho segundo São Lucas. Levantando os olhos, viu Jesus os ricos que deitavam as suas ofertas no cofre do templo. Viu também uma viúva pobrezinha deitar 2 pequeninas moedas e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva pôs mais do que os outros, pois também aqueles lançaram nas ofertas de Deus o que lhes sobra. Esta, porém, deu da sua indigência tudo o que lhe restava para o seu sustento. Então, Deus, Ele conhece, né? Deus vê além das aparências. Os homens olham as aparências, mas Deus vê o coração. Deus vê além das aparências. Jesus viu nesse momento aqui os ricos chegarem, né, e ostentarem ali as suas ofertas, deitando ali no cofre do templo grandes quantias, né? Olha como eu sou bom, olha a quantidade de dinheiro que eu estou colocando aqui, né? E de repente vem uma pobre viúva que coloca ali uma pequenina moedinha. Não tinha valor praticamente nenhum aquela moedinha, principalmente diante daquelas grandes quantias que eram depositadas ali. Mas ela colocou tudo o que restava para o sustento dela. A fé com que ela depositou essa moedinha no templo, nenhum daqueles homens tinha. O amor com que ela depositou tudo que ela tinha para o seu sustento ali, nenhum daqueles homens possuía. Ela possuía a riqueza maior, que estava oculta aos olhos dos homens, mas foi manifestada diante dos olhos de Deus. Isso é o que importa verdadeiramente na nossa vida. Aquilo que está oculto na verdade íntima do nosso coração, o amor com que nós fazemos as coisas, a fé que nós depositamos em Deus, no final das contas é isso que vale, né? E entregar-se sem reservas, dar-se a Deus sem reservas, né? Quando nós falamos, por exemplo, do dízimo, né? A gente pode entender aí o dízimo de diversas formas, né? Várias realidades em relação ao dízimo, não somente 10%, né, das posses, 10% do dinheiro, mas a gente pode entender aí 10% do meu tempo eu vou dar para Deus, não sei, né, 10% de tanta coisa, né, de tantos dons, de tantas realidades, mas o mais importante é quando a gente tem o coração aberto para dar tudo e para dizer: eu não tenho mais nada, eu não possuo mais nada, porque a minha vida eu quero entregar inteira para o Senhor, né? Aí a gente sai do simplesmente 10% e a gente se entrega inteiro a Deus. E se entregando inteiro a Deus, aquilo que Ele pedir de nós a gente vai dar. Essa é a vontade de Deus, né? E aquela mulher talvez tenha entendido isso de uma forma maior, de uma forma mais sublime, né? Do que qualquer um daqueles que estavam naquele lugar, naquele momento. Que nós tenhamos também essa graça, né? Nós vemos os santos, né? Eu gosto sempre de citar os santos. Eles se doaram inteiramente, entregaram tudo que tinham, né? E no final não tinham mais nada, mas tinham tudo, né?
São João da Cruz, ele diz isso, né? São João da Cruz tem muito para nos ensinar, ele é um homem maravilhoso. E ele vai dizendo então, para saborear tudo, não queiras ter gosto em nada. Para vir a saber tudo, não queiras saber nada. Para vir a possuir aquilo que você não possui, queiras não possuir, queiras não saber, queiras não ter, queiras não reter nada. E no final das contas ele diz, nada querer, tudo ter. Nada querer, eu não quero nada, Senhor. Eu só quero a Ti. Eu não quero nada desse mundo. E no final das contas a gente tem tudo, porque Deus é tudo, né? É maravilhoso. Destruição do templo e fim dos tempos. Então aqui, a partir do versículo 9, Jesus ali diante daquela bela construção do templo, ele diz que não ficará ali pedra sobre pedra, né? Que tudo vai ser destruído. E ele diz então, quando você ouvir dizer no final dos tempos, muitos virão ao meu nome, dirão sou eu, ou ainda o tempo está próximo, não sigais após eles, né? E aí Jesus diz que várias coisas ainda aconteceriam, e primeiro ele vai falar dessa destruição do templo de Jerusalém, né? Vai falar ali que aquele templo vai ser destruído, e falar de diversas coisas, né, que vai acontecer ali, que dizem respeito ao fim, mas eu gostaria de pegar aqui o versículo 19 para a gente meditar um pouquinho sobre isso, onde diz, vamos pegar lá no 16, sereis entregues até por vossos pais, irmãos, parentes, amigos, e matarão muitos de vocês. Sereis odiados por todos por causa do meu nome. Entretanto, não se perderá um só cabelo da vossa cabeça. É pela vossa constância que alcançareis a vossa salvação. Então, Jesus, ele nos chama à constância. Nós precisamos ser constantes, né? Diante de um mundo inconstante, diante dos desafios de nós mesmos, do nosso interior, do nosso coração, para mantermos a constância, nós precisamos pedir essa graça, nós precisamos pedir o Espírito Santo que nos ajude, que venha em nosso auxílio para que nós sejamos constantes, constantes na nossa fé, constantes na nossa vida de oração, constantes na nossa busca do Senhor, constantes dentro das realidades que nos cercam também, né? Dentro daquilo que Deus nos dá, constantes como pais na educação dos filhos, né? Constantes como homens e mulheres casados dentro, né, do nosso matrimônio, constantes nos nossos relacionamentos, né, constantes na nossa vida de igreja, na nossa missão, constantes na nossa vocação. Nós precisamos ser constantes para que então alcancemos a nossa salvação. Jesus vem dizer aí da ruína de Jerusalém, e a partir do versículo 25 ele vem falar da parousia, da volta do Filho do Homem, da volta de Jesus, né? Diz assim, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, a aflição e a angústia irão apoderar-se das nações pelo bramido do mar e das ondas. Vai falar aqui de situações da natureza, né? Os homens definharão de medo na expectativa dos males que devem sobrevir a toda a terra. As próprias forças do céu serão abaladas. Então verão o Filho do Homem vir sobre uma nuvem com grande glória e majestade. Quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Então, estamos em tempos difíceis e não podemos nos enganar. Estaremos em tempos difíceis também daqui para frente. Não adianta a gente dizer que vai ser tudo tranquilo, né? Porque até mesmo a palavra de Deus, em outros momentos, quando vai falar da vinda do Filho do Homem, lá em Mateus, vem dizer assim que quando se disser paz e segurança, será o fim, né? Porque a paz e segurança verdadeira, na verdade, está no pleno cumprimento do reino de Deus, né? Na instauração perfeita do reino de Deus.
Então, se a gente for pegar aí as mensagens de Nossa Senhora, gente, vamos pegar as mensagens de Nossa Senhora em Lourdes, as mensagens de Nossa Senhora em Fátima, as mensagens de Nossa Senhora em Medjugorje. Existem umas aparições de Nossa Senhora nos inícios dos anos 60, depois você pode pesquisar, que são as aparições de Nossa Senhora em Garabandal. As aparições de Nossa Senhora em Garabandal é uma coisa assim extraordinária, né? Depois pesquisa um pouquinho. Falando sobre as aparições de Nossa Senhora, gente, um estudioso, né? Ele fez uma comparação muito interessante, que ele diz assim, olha, em Lourdes, Nossa Senhora aparecia às 6 horas da manhã. Em Fátima, Nossa Senhora aparecia ao meio-dia. Agora em Medjugorje, as aparições de Nossa Senhora sempre ali no findar da tarde, né? Sempre ali no final do dia, final da tarde, antes das 18 horas, antes das 6 horas da tarde. Então, para dizer o quê? Esse estudioso nos diz, eu acho muito interessante, muito pertinente, que provavelmente esse seja um sinal para nós. 6 horas da manhã é quando começa o dia, o início do fim, ele diz, 6 horas da manhã. Meio-dia, a metade dos tempos, a metade do fim dos tempos. E aparecendo então em Medjugorje, perto do fim, muito perto do fim. É onde nós estamos situados, né? Nós não pretendemos e não faremos isso, porque ninguém sabe o dia e a hora, então nós não pretendemos dizer aqui quando será o fim. Dia e hora marcados, isso não é possível fazer. Mas segundo a palavra de Deus, é possível nós reconhecermos os sinais dos tempos, reconhecermos os sinais. E é interessante que nessas aparições de Nossa Senhora, ela sempre dá sinais e ela, se você for pegar em Garabandal, for pegar agora também as mensagens de Medjugorje, a gente vê que para a vinda de Jesus, muitos sinais começarão a acontecer. Existem sinais que são aguardados a partir dessas mensagens, né? Tomando aqui agora Garabandal e Medjugorje. Existem sinais que são aguardados, que nos apontarão para aquilo que estará acontecendo ali logo no final. A palavra de Deus, ela nos diz de uma grande tribulação, né? De uma grande tribulação final. Então nós não podemos nos enganar, né? Mas isso não deve ser motivo de pânico para nós. Se ninguém quer semear pânico no meio de ninguém. Mas o versículo 28 diz, quando começarem a acontecer essas coisas, reanimai-vos e levantai as vossas cabeças, porque se aproxima a vossa libertação. Pegando um pouquinho daquilo que o Padre Jonas diz, né? Monsenhor Jonas Abib, ele vem nos dizer, aguenta firme, meu filho, aguenta firme, minha filha. Desde que eu comecei jovem na caminhada, essa palavra do Padre Jonas, né? Que vem ali resumir muito daquilo que a própria palavra de Deus vem nos dizer, né? Aguenta firme. Aguenta firme, é pela vossa constância que você terá a salvação. Então, não esmoreça, não desanime, né? Aguenta firme. Que nós aguentemos firmes, então, tendo os olhos fixos naquilo que é a nossa esperança. Falando um pouco desses sinais, versículo 29, acrescentou ainda esta comparação. Olhai para a figueira e para as demais árvores. Quando elas lançam os brotos, vós julgais que está perto o verão. Assim também, quando virdes que vão sucedendo essas coisas, sabereis que está perto o reino de Deus. Em verdade vos declaro, não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, já ali naquele tempo, a gente viu no início do cristianismo como diversas coisas foram acontecendo em relação à perseguição, em relação ao evangelho ser pregado e o evangelho ir se difundindo. Mas é interessante, uma vez eu escutei um professor meu de história, né, falando isso, que ao longo da história, né, da humanidade, algo se pode dizer, se pode observar, que aquilo que era no início, que a vida, na verdade, ela funciona de forma circular, né? Que aquilo que era no princípio volta a ser, ou volta a acontecer também no fim.
Ou seja, as características de algo que está se iniciando são as mesmas características de algo que está chegando ao seu termo. Nós podemos dizer aquilo que se viu no início do cristianismo também é aquilo que se verá no fim dos tempos, né? Versículo 34. Velai sobre vós mesmos, para que vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, com a embriaguez, com as preocupações da vida, para que aquele dia não vos apanhe de improviso. Olha o que o Senhor diz: velai sobre vós mesmos, para que os vossos corações não se tornem pesados com o excesso do comer, embriaguez, as preocupações da vida, para que aquele dia não vos tome de improviso, como um laço cairá sobre aqueles que habitam a face da terra. Vigiai, pois, em todo o tempo e orai, a fim de que vos torneis dignos de escapar a todos esses males que hão de acontecer, e de vos apresentar de pé diante do Filho do Homem. Durante o dia, Jesus ensinava no templo e à tarde saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. E o povo ia de manhã cedo ter com ele no templo para ouvi-lo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Dentro dessa primeira parte, antes de entrar aqui na realidade da paixão de Jesus, né, nós então devemos pensar um pouco nisso, naquilo que nós devemos viver. Nós devemos viver na vigilância. Vigiai, pois, em todo tempo e orai. É tempo de vigilância, é tempo de oração, é tempo de tomarmos cuidado de nós mesmos, é tempo de tomarmos cuidado da nossa vida, né? É tempo de vivermos aquilo que diz aqui, velar sobre nós mesmos para que os nossos corações não se tornem pesados pelo excesso de comer, embriaguez e as preocupações da vida, né? Então, levar uma vida aqui ajustada, né? Ajustada, não uma vida desajustada. Então, nós entramos no capítulo 22, na conspiração contra Jesus, onde Judas, então, procura aqui trair Jesus. A partir do versículo 7, nós entramos na cena da última ceia, onde Jesus, então, institui a Eucaristia, onde Jesus diz: isto é o meu corpo, tomando o pão, dando graças, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o cálice da nova aliança em meu sangue, que é derramado por vós. Institui então a Eucaristia. O Senhor diz aqui, no versículo 21, entretanto, eis que a mão de quem me trai está comigo, está à mesa comigo. O Filho do Homem vai, segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. Gente, Judas estava escutando isso, né? Meu Deus, ele teve tempo, né? Judas teve tempo de voltar atrás. E o Senhor também, nesse tempo, Ele tem nos dado tempo de nos arrependermos, que nós não façamos como Judas, né? Que não voltou atrás, mas que nós nos arrependamos e voltemos atrás naquilo que é necessário, naquilo que nós precisamos realmente rever, né? Naquilo que nós precisamos nos converter, porque todos nós precisamos de conversão. E no versículo 24 surgiu também entre eles uma discussão. Qual deles seria o maior? E Jesus lhes disse: os reis dos pagãos dominam como senhores, e os que exercem sobre eles autoridade chamam-se benfeitores. Que não seja assim entre vós, mas o que entre vós é o maior, torne-se como o último, e o que governa seja como o servo. Então, aquele que é maior se torne o último, aquele que governa seja servo, né? Que nós aprendamos isso de Jesus, né? Que nós aprendamos, nos últimos dias a gente tem falado muito sobre isso, provavelmente porque o Evangelho tem nos apontado para isso, né? Que nós busquemos o último lugar. Voltando em Madre Teresa, né? Talvez o Espírito Santo esteja nos recordando isso a cada dia, porque nós precisamos, né? A partir de mim, eu posso dizer, nós precisamos. Que nós briguemos, então, que nós ocupemos o último lugar, como diz Madre Teresa, porque ninguém briga por ele, Versículo 31. Simão, Simão, diz Jesus para Pedro. E é interessante que Jesus chama Pedro aqui de Simão. Eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo, mas eu roguei por ti para que a tua confiança não desfaleça.
e tu, por tua vez, confirma os teus irmãos. Pedro disse-lhe: Senhor, estou pronto a ir contigo para a prisão ou para a morte. Jesus respondeu: digo-te, Pedro, não cantará hoje o galo, até que 3 vezes hajas negado que me conhece. Nossa, né, gente? Santa Mãe de Deus. Que dureza, né? Primeiro, Jesus diz assim para Pedro que Satanás tinha reclamado Pedro para peneirá-lo. Queria a perda de Pedro. Como que era a minha perda e a sua? Não se engane, não se engane. Não é tentar fazer pavor em ninguém, não, gente. É o óbvio, é aquilo que a doutrina nos ensina, é aquilo que a palavra de Deus nos ensina, é aquilo que é óbvio. Quanto mais nós buscamos a Deus, mais nós travamos uma luta contra os infernos, não adianta, né? É a verdade. E nós, muitas vezes, passamos por situações pelas quais, se nós não segurarmos os pés no chão, se nós não ficarmos firmes, nós vamos ser peneirados. Então nós não podemos, por isso que a gente tem que vigiar, aquilo que falava aqui no versículo 21, vigiar e orar, né? Então, você acha que mesmo que Satanás que reclamou Pedro aqui, que queria peneirar Pedro, não vai querer me peneirar e peneirar você? Por que a gente tem tantas lutas, às vezes, dificuldades? Por que às vezes surgem oportunidades ali de pecado, tentações? Por que será? Para nos peneirar, né? Mas nós dizemos que não, nós vamos permanecer firmes, nós não vamos nos deixar peneirar, não vamos, nós vamos ficar do lado do Senhor até o fim, né? Então vamos permanecer firmes, mas vamos também entender que nós somos fracos, porque Pedro realmente, aquilo que Jesus disse aqui, que ele negaria 3 vezes, ele negou. Ele continuou depois, ele voltou, ele retomou o caminho até o martírio, né? Deu a vida como Papa, por Jesus, pela igreja. E nós também precisamos fazer isso. Por mais que muitas vezes nós vamos cambalear no caminho, não gostaríamos, mas vamos cambalear no caminho. Vamos negar Jesus. Pedro negou 3 vezes, não quero nem pensar quantas vezes nós podemos ter negado Jesus. Mas nós vamos continuar o nosso caminho, lutando para sermos fiéis e pedindo o Espírito Santo, porque depois que veio o Espírito Santo em Pentecostes, Pedro nunca mais negou, nunca mais voltou atrás, né? Que nós também permaneçamos firmes com a força do alto. Entramos aí então na angústia, na agonia de Jesus, versículo 39, conforme o seu costume, Jesus saiu dali, dirigiu-se para o Monte das Oliveiras, seguido dos seus discípulos. Ao chegar àquele lugar, disse-lhes: orai para que não caiais em tentação. Depois se afastou deles a distância de um tiro de pedra e, ajoelhando-se, orava: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça, todavia, a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu para confortá-lo. Ele entrou em agonia e orava ainda com mais instância. O seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. Depois de ter rezado, levantou-se, foi ter com seus discípulos e achou-os adormecidos de tristeza. Disse-lhes: por que dormis? Levantai-vos, orai para não cairdes em tentação. Então nós vemos aqui a profunda humanidade de Jesus, né? Então nós vemos claramente aqui que diversas heresias ao longo da história da igreja que dizia que Jesus não era 100% homem, né? Algumas heresias diziam que ele não podia ser Deus, alguns diziam que ele não podia ser homem sendo Deus, né? Essa dificuldade que a humanidade teve muitas vezes de entender essa união hipostática, né? Essa realidade de Jesus que é 100% homem, 100% Deus, né? E aqui nós vemos a humanidade de Jesus gritar, né? Por quê? Porque estava se aproximando a morte cruel e dolorosa dele. E ele então, em profunda angústia, ele chega a suar sangue, né? Mas ele diz, a oração dele é maravilhosa: Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça todavia a minha vontade, mas sim a tua. Como é difícil, né? Fazer a vontade de Deus, mas nós precisamos ser como Jesus. Nós precisamos dizer: Pai,
Eu sei que a minha vontade é fraca porque a minha carne é fraca. Então faça, Senhor, a minha vontade, a sua vontade, não a minha vontade. Que se faça a sua vontade na minha vida. Que se faça, Senhor, o teu querer na minha vida. E não o meu querer, né? E depois quando ele diz então aos discípulos, né? Por que dormis? Levantai-vos e orai para não cair em tentação. Eu creio que todos os dias o Senhor está dizendo para mim e para você isso também. Olha, se levante, ore, para que você não caia em tentação. Entra na realidade da prisão de Jesus, chega ali Judas, né? Que com um beijo trai o Filho do Homem. Chega ali Judas com aqueles homens que prenderiam então Jesus. Pedro corta a orelha de um dos soldados, né? Um dos servos, né? Do príncipe dos sacerdotes, os servos ali do sumo sacerdote. Ele então decepa a orelha daquele homem. É interessante, quem já assistiu o filme A Paixão de Cristo, essa cena é maravilhosa, né? Porque dentro da cena da Paixão de Cristo, Jesus pega a orelha daquele homem, coloca a orelha nele e olha dentro dos olhos, né, do servo do sumo sacerdote. E ali, olhando dentro dos olhos dele, a gente já vê a conversão acontecendo no coração daquele homem e cola a orelha dele no lugar. Como diz aqui, olha, versículo 51, Jesus interveio, deixai, basta, e tocando na orelha daquele homem, curou. Que coisa, né, gente? No meio daquilo tudo, de uma suprema angústia, de estar ali orando, suando sangue, chega Judas, dá um beijo, trai, vão prendê-lo, e ele ali cura aquele que o prende. Aí nós entendemos a caridade perfeita, né? Ele cura a orelha decepada. Pedro estava tentando defender Jesus, no final das contas era mais ou menos por aí, não é isso? Era defendendo Jesus, Pedro vai lá e decepa a orelha dele, né? Jesus vai lá e coloca a orelha daquele homem no lugar. Meu Deus. Ele só pode ter convertido mesmo, né? Jesus diz para eles, saístes armados de espadas e cacetes como se viesseis contra um ladrão. Entretanto, eu estava todos os dias convosco no templo, e não estendestes as mãos contra mim. Mas esta é a hora, a vossa hora e do poder das trevas. Entramos aqui na negação de Pedro, Pedro que nega 3 vezes, mas o que mais me chama a atenção na negação de Pedro é, versículo 62, saiu dali e chorou amargamente. Isso é o que sempre me chamou mais atenção na negação de Pedro. Não foi o fato de Pedro ter negado, não foi o fato de Pedro ser fraco, não é isso que me chama a atenção. Me chama a atenção ver que Pedro chorou amargamente, saiu dali e chorou amargamente, se arrependeu. Pedro se viu limitado, se viu tão pequeno. Pedro queria dar a vida por Jesus e não conseguiu. Pedro queria entregar a vida por Jesus e ele não se viu capaz disso. Isso machucou o coração de Pedro. Eu não fui capaz de dar a vida com o meu Senhor. Eu o neguei. Que nós tenhamos a capacidade de chorar no nosso pecado. Que nós tenhamos a capacidade de chorar amargamente a nossa negação, nosso pecado, né? A nossa desobediência, a nossa insubmissão, a nossa fraqueza, né? Jesus então é colocado aqui diante do conselho, onde batiam em Jesus, faziam chacota de Jesus, tampavam o rosto dele, batiam nele e diziam, adivinha quem te bateu? Ao amanhecer reuniram-se os príncipes do povo, os anciãos do povo, os príncipes, os sacerdotes e os escribas mandaram trazer Jesus ao conselho. Perguntaram-lhe, dize-nos, se tu és o Cristo. Respondeu-lhes ele, se eu vou-lo disser, não me acreditareis. E se eu vos fizer alguma pergunta, não me respondereis. Mas doravante o Filho do Homem estará sentado à direita do poder de Deus. Uau! Então perguntaram todos, logo, tu és o Filho de Deus? Respondeu, sim, eu sou. Esses eu sou de Jesus, né? Eu sou. Ele é o eu sou do Antigo Testamento, né? Ele é o grande eu sou, ele é Deus. Eles então exclamaram, temos nós ainda necessidade de testemunho? Ouvimos a sua própria boca, misericórdia. Povinho surdo, viu?
Que nós, Senhor, possamos ouvir a Tua voz, que nós não sejamos, Senhor, insubmissos, que nós não sejamos surdos, que nós não sejamos burros, Senhor, a ponto de não enxergarmos a Tua presença na nossa vida, de não reconhecermos quem Tu és, Senhor. Dá-nos a graça, Senhor, de termos uma fé viva, uma fé forte, uma fé vibrante, Senhor. Envia sobre nós o Espírito Santo, envia sobre nós, Senhor, a força do alto, Senhor, para que nós sejamos constantes, perseverantes, para que nós sejamos firmes, Senhor, no nosso propósito, para que nós honremos, Senhor, aquilo que Tu fizestes e que Tu fazes por nós, para que nós honremos, Senhor, uma igreja, Senhor, que tem se consumido ao longo dos séculos, Senhor, que nós honremos, Senhor, os mártires, os santos, os profetas, Senhor, aqueles que entregaram, Senhor, a vida por Ti. Nós nos abandonamos ao Teu querer, Senhor. Que o Senhor tome nesse dia a nossa vida. Pedimos a intercessão, poderosa intercessão da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.